Link é uma empresa de consultoria, né? E nós buscamos entregar alta performance de resultado aos nossos clientes. Tá? A Link não se resume a ser uma empresa implementadora de programas de compliance, mas, para tanto, nós buscamos uma equipe multidisciplinar, buscamos no mercado profissionais com vasta experiência. Todos os profissionais aí têm mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo, cada um em determinada área. E, me apresentando, eu sou advogado e sou administrador de empresa. Minha primeira formação é administração de empresa. Foi aí que me deu a base para entrar na advocacia empresarial. Tivemos algumas experiências em Brasília, como advogado, e hoje estamos à frente da Arnaldo Lares Advocacia e da Link Legal & Company. A Link ela tem apenas um portfólio de 4 serviços. É uma empresa com um portfólio bastante enxuto, bastante compacto, mas é um portfólio de produtos e serviços que se conectam. Tá? A empresa tem como base principal a implementação de programas de compliance. E vem atrelado a isso toda a parte de planejamento patrimonial, assessoria em operações comerciais, a parte de M&A, fusões e aquisições, e a parte de recuperação de créditos tributários na esfera administrativa. O nosso foco de atuação é na região Nordeste. Tá? Nós não temos, no primeiro momento, um radar de atender o cenário nacional. Nós queremos, de fato, trabalhar a região Nordeste, é a nossa base, a nossa empresa está em Pernambuco, em Recife. E aí, já começando a falar um pouco sobre propósito, o propósito da Link é, por natureza, por convicção, negócios. Nós pretendemos fazer negócios e ajudar as empresas a fazerem negócios. Tá? Longe de toda a parte burocrática que muitas concorrentes buscam, que fazer um trabalho muito de teoria, levar muito conceito para as empresas. Pela minha formação, eu entendo que o empresário quer resultado. Então, o que a gente quer levar para o mercado é fomentar um ambiente de negócio. Esse é o nosso propósito da Link. E o painel que foi colocado para a gente é o Compliance, a nova era no mundo dos negócios. Por quê? Porque a gente vai debater um pouquinho e entender se o compliance realmente está inserido em algo novo na era dos negócios ou não. Ou se é apenas um produto que caiu na graça dos empresários em falar sobre compliance. Tá? E aí a gente começa a bater um papo realmente, para não ficar apenas uma exposição. Vocês fiquem à vontade para interagir, tá, com a palestra. E aí eu deixo essa pergunta. Na verdade, o compliance é a nova era no mundo dos negócios? Alguns responderão que sim, ou que não. Tá? E outros dirão assim, depende. Geralmente os advogados irão dizer assim, depende, né, para que lado eu estou advogando. Então, mas existe uma resposta, e é isso que eu quero começar a instigar os senhores e as senhoras a refletir se compliance está ou não relacionado ao mundo dos negócios. E aí vem a grande sacada que eu trago para a gente conversar um pouco. Qual a relação do compliance com esse mundo dos negócios? Para vocês que estão no dia a dia, aqui deve ter empresários, advogados, consultores, servidores públicos, né? Qual a relação do compliance com o mundo de negócios? Qual é a relação do compliance com a tua empresa? Qual a relação do compliance com você? Né? Então, a forma da gente começar a bater um papo sobre isso é entender, na verdade, o que é compliance. Tá? Hoje, a doutrina nacional já tem muita coisa falando sobre compliance. Antes, você só conseguia ler alguma coisa em doutrina americana, né? Doutrina inglesa, mas no Brasil já tem muita coisa falando sobre compliance. Mas ainda é um tema que dá a liberdade de cada um dos senhores definir o seu conceito, porque você vai buscando entender, junto com o que os doutrinadores estão escrevendo, e definir o seu próprio conceito. E a Link definiu o seu conceito do que é compliance. Tá? Nós entendemos que é um sistema humanístico, porque não é um sistema, não é um software de computador, né? É um sistema humanístico, feito por pessoas e para pessoas. Ele é ativo, porque ele é vivo nas corporações, ele não é estático, não é um programa estático que você implementa e ele está finalizado. Ele é multissetorial, porque envolve todos os ambientes da empresa,
Todos os departamentos da empresa têm que ser envolvidos nesse programa. E ele busca integralizar a organização, né, objetivando o quê? O cumprimento das normas legais inerentes às atividades da empresa. Então, nós começamos a dizer o seguinte, olha, se você é da área da construção civil, você tem um marco regulatório ali, você tem um ambiente de regularização, e você precisa atender. Se você é da área da saúde, e assim por diante. Então, o compliance busca fazer com que todas as áreas da sua empresa atendam aos requisitos da sua atividade. E a gente termina dizendo que é um fluxo vivo, sustentado por alguns pilares. Esses pilares nós extraímos da lei que trata sobre o compliance. Tá? E o que ele quer entregar à sociedade? Ele quer entregar o que nós ouvimos a todo momento, segurança jurídica e um ambiente de negócio estável, que é um dos grandes desafios no Brasil. Você fazer um negócio que tenha regras no começo, no meio e no fim. Então, vejam, é um conceito construído por nós, pela equipe da Link, que vocês não irão encontrar isso na doutrina. Ainda nós não escrevemos um livro e colocamos esse conceito. Mas é o conceito interno da nossa empresa, que a gente diz muito para os nossos clientes. Olha, inclusive, como vocês forem ouvir a palestra do Júlio, que vai falar da prática mesmo do compliance no dia a dia, a gente fala para os nossos clientes, olha, vocês da alta gestão, têm que definir o conceito de compliance para vocês. Porque aí vocês começam a internalizar isso de forma muito direta na empresa. E aí a dúvida dos colegas, dos advogados, dos empresários, dos gestores, é o seguinte, palavras que surgem no mercado: integridade, governança corporativa, compliance e auditoria. Então, é comum hoje no mercado, e a gente que anda muito nas palestras, nos eventos, visitando empresas, as pessoas colocar isso tudo numa salada e misturar. Não, porque eu estou fazendo governança e compliance, não, porque eu estou montando um programa de integridade e auditoria, não, porque... E aí você encontra de tudo. Tá? Então, de uma forma bastante prática e direta, eu vou tentar colocar para vocês aqui a diferenciação de cada tópico desse de uma forma muito clara. Então, vejamos, integridade faz parte de princípios. Tá? Quando você fala em integridade, e sempre, pessoal, fala em integridade dentro do mundo dos negócios. É princípio. Você tem moral, você tem ética, você tem respeito e tem integridade. E tem alguns outros princípios. Mas integridade é princípio. Se você for buscar o significado de integridade, nós veremos que vem de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Então, integridade é princípio. Existe uma tradução que nós trouxemos da legislação americana e nós traduzimos no mundo corporativo compliance como integridade. Né? E algumas leis, inclusive, há um erro técnico de formação de lei, trazendo a nomenclatura compliance para a letra da lei. E isso não é correto, porque nós não permitimos que expressões inglesas, e que não seja português, esteja na legislação brasileira. Mas tem. Isso é uma técnica. Né? E aí alguns legisladores conseguiram fazer a tradução, inclusive na lei anticorrupção, para integridade. Mas integridade, em termos de significado, ele é um princípio nosso. E governança? Pessoal, esse se confunde muito com compliance. Quando nós falamos de governança corporativa, nós estamos falando do ambiente onde existe conselho de administração, comitês, planejamento, gestão estratégica, esse é o coração da governança, é você trabalhar a gestão estratégica, e órgãos de fiscalização e controle. Então, governança é algo que está pairando acima de toda a base operacional da empresa para pensar a empresa como um todo, de forma estratégica. Então, a gente vai ver que compliance tem a sua diferenciação com governança. E as pessoas, às vezes, têm confundido. E isso, caso concreto, a gente estava implementando um programa de compliance numa empresa e o gestor não quis perguntar na hora que estava ali no treinamento da alta gestão, mas no intervalo ele perguntou: Arnaldo, cara, me fala com sinceridade, qual a diferença aí de compliance e governança? Que eu não quis perguntar lá na hora. Mas é justamente isso. Governança é o todo,
onde o compliance está inserido no sistema de governança. Quando você está fazendo uma governança corporativa na sua empresa, o compliance é uma parte desse programa. Tá? Não se confunde com governança corporativa como um todo. E quando você fala de compliance, você tem que ir na fonte, no Brasil, como é que ele trata a questão do compliance. Então, nós temos hoje a Lei 12.846, que trouxe essa temática para o Brasil, e lá você tem alguns tópicos que aí, de forma prática, nós que trabalhamos dia a dia com compliance, transformamos isso em chamar de pilares. E lá você tem que fazer um treinamento, uma capacitação, e trazer o engajamento da alta gestão da empresa para que esse sistema funcione. Você tem que ter um código de conduta ética. E aí ele vem falando, gestão e monitoramento de risco. Aqui é o coração do compliance. Compliance, na doutrina internacional, traz como monitoramento de risco o seu foco central. Porque tem aquela passagem que vocês já ouviram falar muitas vezes, que compliance é agir de acordo com alguma coisa. Né? E o compliance surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 70, num grande escândalo de corrupção. Então, o que a base da lei traz? Em toda a lei internacional e a nossa também, monitorar risco. Esse é o papel central do programa de compliance. E você tem aí também, junto com isso, controles internos, que é um fundamento muito importante que tem que ser desenvolvido na empresa que pretende implementar um programa de compliance. Treinamento de comunicação, isso tem que ser constante na empresa, por isso o conceito lá de ser um fluxo vivo. Você não faz um treinamento e acaba, você tem que deixar isso perene na empresa. Due diligence, aquele relacionamento com os terceiros da sua empresa. E o canal de denúncia, que sem esse você não tem um compliance efetivo. Então, percebam que compliance não se confunde com governança corporativa. E, além disso, também não se confunde com auditoria. Porque a auditoria trabalha com investigações de evidências. Aconteceu uma evidência de algum ilícito, de algum erro contábil, de alguma irregularidade, a equipe de auditoria vai lá auditar aquilo. E o compliance não faz essa parte de auditoria, ele trabalha antes, ele trabalha na prevenção para que essas coisas não aconteçam. Mas nós somos humanos e nós não conseguimos impedir todos os ilícitos, todos os erros. E a auditoria vem ali validar ou não se aquilo, por algumas evidências, aconteceu ou não. E emite um parecer. Então, pessoal, é muito bom e é importante ter isso, essa diferenciação muito clara nas nossas mentes, para aqueles que trabalham com compliance ou para aqueles que pretendem implementar compliance nas empresas. E aí eu trago essa ilustração para fazer uma provocação até para os meus colegas advogados, porque a gente que está no mercado, e a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar o evento, que existe no mercado uma busca incessante para trazer coisas novas para os clientes. Isso acontece no mercado de consultoria, na advocacia, em todos os segmentos. Mas a advocacia abraçou o tema do compliance, porque, como trata muito com lei, mas não só com lei, o advogado se sente, talvez, se julga o mais capacitado para fazer a implementação de programas de compliance. E essa premissa não é verdadeira, porque o compliance, como a gente viu ali, naquele escopo, a gente não fala de lei, a gente fala de gestão. Né? Então, o advogado ele busca ganhar mercado. E o que ele trouxe para poder oferecer para as empresas? Alguns nomes, algumas fantasias do nome de compliance. Então, ele fala compliance trabalhista, compliance tributário, compliance ambiental, compliance eleitoral, penal, previdenciário e outras disciplinas. Tudo isso aqui, gente, são disciplinas do curso de Direito. São matérias de Direito. Mas vocês vejam que agregou um nome novo, compliance. Então, aquele que vende para as empresas, olha, vamos fazer um compliance trabalhista, ele está vendendo um trabalho de advocacia trabalhista preventiva. Ok, está tudo certo. Mas é importante porque isso causa, no mercado, um entendimento que compliance é direito. Compliance é da área jurídica. E não é, pessoal, não é. Tá? No mundo, no mercado internacional, o compliance não é visto dessa forma. Tá? Por quê?
Porque tem uma discussão aí no mercado, também no mundo acadêmico, se a pessoa responsável na empresa que vai tocar o programa de compliance deve e pode ser o advogado da empresa. Algumas pessoas dizem que não, porque tem um conflito de interesse ali. Outras pessoas dizem que, na falta de uma pessoa específica, o advogado pode assumir aquela área. Mas, enfim, o X da questão é para entender o seguinte: essa diferenciação não é uma crítica formal à minha área como advogado, mas é para os consumidores que vão querer adquirir programas de compliance, entenda que compliance não é jurídico. Porque é normal você chegar numa empresa e falar sobre implementação de programas de compliance e o pessoal fala, então você tem que conversar ali com o jurídico. Não, não é com o jurídico que eu tenho que conversar. Eu tenho que conversar primeiro com você, que é o dono da empresa, e depois com todos os ambientes da empresa. E, às vezes, a gente encontra até no setor de RH a pessoa mais qualificada para tocar um programa de compliance. E ela não entende nada de lei. Tá? Então, essa diferenciação é importante, porque a gente começa a entrar no tema e volta à pergunta, né? Compliance é a nova era do mundo dos negócios? Se a gente fala que não, é porque a gente tem essa visão generalista, que compliance é tudo isso, é governança, e governança não tem nada de novo, é auditoria, muito menos, é a parte jurídica, que compliance é trabalhista, que é penal. Então, a gente não vai acreditar que compliance está inserido numa nova era. Assim nós entendemos. Se você fala que depende, eu acho que ainda não compreendeu o que é o compliance no mundo dos negócios. Então, a gente quer trazer essa discussão hoje para vocês. E nós entendemos que a resposta correta é sim. E aí eu já passo a responder por que sim. Né? Porque a gente vai tratar de gestão empresarial. E quando a gente vai tratar de gestão empresarial, eu convido vocês para a gente fazer essa caminhada aqui hoje, para dizer o seguinte: aqueles que estão à frente das suas empresas, aqueles que são gestores, ou aqueles que trabalham assessorando os empresários, pode fazer uma reflexão rápida aqui, como funcionava a gestão empresarial, e eu trouxe um cenário de 20 anos atrás, né, para ficar algo não muito distante da minha realidade como atuação profissional. A gente não precisa se aprofundar muito para entender como é que era o setor administrativo da empresa em 1999 e agora em 2019. Né? Toda aquela parte de papelaria, quando eu digo papelaria, são os formulários, tudo que você tinha que preencher para prestar conta com o contador, os comunicados das filiais, como é que isso funcionava lá em 99 e como é que funciona hoje. A parte de recursos humanos, contratações, como é que você fazia essa seleção, como é que você avaliava os seus colaboradores. Antigamente não chamava nem colaborador, era empregado. Né? Então, a gente já começa a mudar a nomenclatura. Então, tem mudanças em todas as principais áreas de uma empresa. Toda empresa tem, ou interno ou terceirizado, esses setores aí. Tá? E todos eles, especialmente o comercial, com a evolução da internet, o e-commerce, a forma de você se negociar com seus clientes mudou drasticamente e vai continuar mudando. E o que isso impacta no mundo dos negócios? Qual a relação compliance, negócios e essa nova era? Pessoal, é a relação público-privada. Essa relação mudou e vai mudar cada vez mais a partir de agora. Nós temos uma lei, que é essa lei que nós falamos bastante, que é a Lei 12.846, ela começa a estabelecer regras que antes não tinha da relação público-privada. Ela diz o seguinte: olha, você tem que preencher agora alguns requisitos para poder começar a se adequar a fornecer para o Estado. Porque, se você não preencher esses requisitos, você tem esses riscos. E aí mostram os riscos. E um dos riscos mais pesados é a multa. A multa ela pode ir de 1% até 20% do faturamento bruto da empresa ao ano anterior ao cometimento da fraude. Então, imagina vocês que são empresários, que sabem quanto fatura, quanto é que 20% representa disso. Né? Então, a lei ela vem pesada, ela vem apertando, e aqui eu brinco dizer o seguinte: não existe pena de morte para a pessoa física no Brasil, mas tem para a pessoa jurídica. Porque a lei diz o seguinte: a depender do caso, o órgão de fiscalização pode determinar o fechamento compulsório da empresa. Então, ela diz assim: olha, a corrupção aqui está tão grande que eu vou
O meu parecer aqui, a minha decisão é pelo fechamento compulsório da empresa, porque ela nasceu e ela está sendo criada, todo o seu desenvolvimento, para o ilícito. Então, ela perdeu aquela função social de prover emprego, desenvolvimento, bem-estar. Então, encerra-se a empresa. Então, aqui é uma morte, né, uma pena de morte que a gente não encontra na situação na área do direito civil. Então, a lei inovou na relação público-privada. E essa inovação é onde toca o coração do compliance, né? E alguns vão me perguntar, Arnaldo, mas eu não tenho relação público-privada, né? Então, eu não preciso de compliance. Então, isso é só para os grandes. Isso é só para aquelas empresas que têm contratos vultuosos, que precisam se relacionar com o governo, com os estados e municípios. E a gente entende que a resposta é negativa. Você tem que se adequar a essa nova era do mundo dos negócios por pontos simples. Nós destacamos 4 pontos aqui. Porque se você nunca vendeu, em algum momento você vai vender para um órgão público. Isso é fato, é mais ou menos aquela história da Caixa Econômica. Se você não tem relação com a Caixa, uma hora você vai ter. Nem que você queira financiar um imóvel, mas você vai ter, né? O poder público é o seu cliente de maior potencial financeiro. Hoje, no Brasil, os maiores contratos você tem com os órgãos públicos. Então, ele está lá a maior fonte de recursos financeiros do país. Ele está na mão do governo. Isso não é bom, mas é a realidade, né? Então, se você tem pretensões de fazer algo com maior valor financeiro, você vai encontrar isso nos grandes contratos públicos, tá? E, de maneira indireta, você também se relaciona com o poder público. Por quê? Porque se você vende algum produto ou algum serviço para uma média empresa, você é pequena, você vende para uma média ou para uma grande empresa, provavelmente essa empresa tem relação com o poder público. E a lei diz o seguinte: esse cliente que tem relação com o poder público vai exigir de você alguns mecanismos do compliance. Você vai ter que ter ali um código de ética, você vai ter que ter um treinamento dos seus funcionários, para você atender os requisitos dele. E ele está atendendo os requisitos do governo. Porque se você não atender, ele vai dizer assim, olha, ou você atende ou eu vou ter que trocar de fornecedor. Porque o meu cliente, que é o governo, está me exigindo que os meus fornecedores tenham, tá? E isso é realidade, isso acontece. E se não for por esse caminho, você tem o outro caminho privado, que é o seguinte: as médias e grandes empresas que têm contratos com outras empresas, elas estão exigindo, porque o mercado exige dela. Então, um caso concreto de empresas que têm clientes internacionais, não trabalha para governo, o cliente dele é internacional, então, uma construtora que é a nossa cliente, o cliente dela são clientes internacionais, ela não tem obra pública, mas ele disse, Arnaldo, o meu cliente lá fora está exigindo que eu tenha compliance, porque lá exige que os fornecedores dele tenham, e eu sou fornecedor, eu tenho que ter. E aí foi bastante interessante a parte comercial disso, porque na hora de fazer o fechamento do contrato, aí a gente estava analisando a cadeia de fornecedores deles. E aí ele disse, olha, eu tenho aqui 3.000 fornecedores. Aí ele me deu a base e a gente começou a rodar o sistema, pesquisar algumas coisas, para levar para ele uma amostra. E aí nós identificamos que uma empresa dele, um dos fornecedores dele, o empresário, dono da empresa, tinha se envolvido num cartel de licitações para venda de marmita, de obra. E o rapaz tinha sido preso. E aí eu falei para ele, olha, na reunião, essa empresa aqui que fornece para você é pequena, mas aconteceu isso e isso com ela. Ele disse, Arnaldo, você foi no calo, porque esse cara é meu amigo e eu trato ele como irmão. Quando ele foi preso, eu desci do aeroporto, fui direto na delegacia visitá-lo. Eu vou ter que eliminar ele. Aí eu disse, não, você vai ter que me apresentar ele. Aí a gente começou a rodar o programa de compliance, mas para entender o seguinte, ele não tem trabalho com o poder público, ele vende para uma empresa internacional, mas o cliente dele pequeno, o fornecedor dele pequeno, estava interferindo, porque eu disse, cara, você vai querer perder seu contrato internacional por conta do seu amigo? Não vai, né? Você é amigo até certo ponto, negócio é negócio.
E assim aconteceu. Ele apresentou a gente para a empresa, a gente está implementando não um programa inteiro de compliance, porque ele não precisa, mas o programa apenas segmentado, porque você vai fazendo isso ao longo do tempo. E o mercado corporativo, aí sim, vocês encontram no mercado e a gente atesta que esse é o pensamento correto. Falar de compliance por segmento de mercado, não como disciplina do curso de Direito, que é a grande confusão. Então, você tem o mercado de saúde. Então, falar de compliance na área de saúde, ok. Por quê? Porque é um setor regulamentado. Você tem normas específicas, você tem ambiente de controle do governo, ele determina quais são as regras, ele diz que você tem que construir um hospital dentro desses parâmetros, você não pode armazenar medicamento de uma forma que não esteja determinado lá nos regulamentos. Então, aqui, você tem que ter uma pessoa especializada na área da saúde que conheça todas essas normas para fazer um programa personalizado para esse hospital, para essa clínica, para esse ambiente de saúde. Então, compliance na área de saúde, está certo, é correto você trabalhar isso com o mercado. Aí você vai para a área de educação. Olha, todas as escolas e universidades recebem incentivos públicos. Então, tem capital público nessas empresas. O agronegócio, a parte de alimentação, produção de alimentação, tem vários exemplos aí. O mais recente é aquele escândalo da carne fraca, né? Carne fraca. Uma empresa de produção de alimento. Em tese, não tem relação com o governo, mas precisa ter compliance. E é o compliance de mercado, área do agronegócio, produção de alimentos. Isso tem normativo específico, que não dá para ser generalista aqui. Pequenas e médias empresas, aquelas pessoas que estão com pequenas consultorias, né, projetos de startup, tudo isso precisa ter compliance segmentado, falar esse compliance para startup, ok. Investidor que quer colocar dinheiro numa ideia de um jovem, ele quer saber que, no mínimo, o dinheiro que ele está colocando ali é um negócio sério. Né? Se vai dar certo, é o risco do negócio. Mas que tem que estar no local certo, seguro, com regras bem estabelecidas, ok. Mercado de construção civil, isso aqui o mercado já conhece, precisa ter, né? É o grande segmento que se relaciona com o poder público. Bancos, agora os bancos estão passando por uma nova revolução com os bancos digitais, com as fintechs. Eles precisam ter um regulamento pesado nisso aqui, precisa conhecimento aprofundado de crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Aqui são leis específicas. As grandes indústrias, todas elas precisam ter compliance pela complexidade que tem, carga tributária. Né? Hoje o Brasil tem mais de 4 milhões de normas tributárias. Então, imagine como é coordenar tudo isso. Então, precisa ter um ambiente de compliance muito bem apurado. Escritório da advocacia, os nossos colegas precisam ter compliance. Aqui é caso concreto, as grandes empresas, com essa relação que ela já conhece de promiscuidade do Poder Judiciário com as partes, né, os grandes escândalos de corrupção dentro do Poder Judiciário, eles estão dizendo o seguinte: eu não quero contratar um escritório de advocacia que tenha um relacionamento não correto com qualquer tipo de autoridade no Poder Judiciário. Porque, se a minha sentença sair e eu souber que ele transitou nos corredores escuros dos tribunais, isso pode me prejudicar. Então, eles estão dizendo assim: então, a escritório de advocacia quer ser fornecedora para a minha empresa, implemente o programa de compliance. E aí os escritórios estão se adaptando a fazer isso. A parte de inteligência artificial, essa parte de tecnologia, o investidor, de novo, não coloca dinheiro onde ele desconfia de risco. A parte de importação e exportação é um mercado muito delicado. A mercadoria tem que chegar, tem que sair, tem que ser entregue, tem que ter desembaraço aduaneiro. Isso precisa de regulamentação específica, isso precisa de ter compliance. E aqui o compliance mais difícil que a gente tem que incentivar que seja implementado, o compliance no poder público. Né? A gente vê muito o poder público exigindo das empresas: olha, vocês têm que ter compliance, vocês têm que fazer compliance, mas eles ainda não compraram essa ideia de fazer, com algumas exceções. Então, compliance no poder público é o grande desafio no Brasil de implementar. E não vai ser fácil. Nós temos que ter paciência, colaborar mais do que criticar,
porque está na fase de construção dessa ideia. Né? Você pegar um governador de estado e dizer para ele que ele é obrigado a colocar um canal de denúncia para não denunciar ele por todos os ilícitos que ele pode estar cometendo, ele disse, vou pensar no assunto. Né? Então, esse é o grande desafio do Brasil hoje. E aí, não vou me aprofundar nessa temática, porque o Júlio vai trazer o compliance do dia a dia, mas dizer para vocês o seguinte, aqui a gente monta esse tabuleiro dos pilares para ter uma visão muito clara como é que a gente implementa um programa de compliance. Você vai fazendo por etapa. Então, você tem a primeira até a 8ª etapa, é implementação, e depois você tem um momento ali de monitorar, auditar se tudo que foi feito está rodando bem, e isso é passado por um momento de certificação. As empresas que estão no segundo momento, que já implementou, estão buscando as certificações para levar ao mercado, assim, olha, eu fiz bem feito e ganhei esse selo aqui. Ó. Então, eu estou bem quanto a esse tema. E, para isso, as certificadoras irão olhar tudo isso aí, né, para ver se tudo isso foi implementado de forma bastante concreta. E aí, falando de negócio, eu não poderia deixar de falar o seguinte, o empresário faz uma pergunta, Arnaldo, eu vou investir um dinheiro pesado aqui com você está falando que eu tenho que ter compliance, e aí ele vem e fala assim, mas se eu investir o meu dinheiro, compliance é vantagem, o meu dinheiro volta, eu estou investindo volta 2, é viável fazer compliance, ou você quer que eu faça compliance apenas para ajudar a acabar com a corrupção? Isso aí eu posso até ajudar, mas se for caro para mim, eu vou pensar depois. E aí eu tenho que responder esse cara, porque senão eu não vendo o meu trabalho e não ajudo ele a prosperar. E a gente sentou e foi debater. Compliance realmente é viável para as empresas? Vale a pena financeiramente, economicamente, vale a pena fazer compliance? E a gente conseguiu chegar a essas definições. Você reduz risco. Risco é prejuízo e prejuízo é financeiro. Então, se você está diminuindo prejuízo, você está ganhando financeiramente. Diminuição de passivo, ou seja, a gente consegue monitorar todas as perdas e evitar essas perdas, né, seja ela qual for a perda. Prevenção contra multas, ou seja, se a lei está lá dizendo que você pode responder com até 20% de multa. Né, isso é dinheiro, isso é capital. Se isso sair da tua empresa, você está deixando de reinvestir, está deixando de ter lucro. Valor reputacional, isso é que o pessoal do marketing vai trabalhar muito forte, de levar aos seus clientes que você é uma empresa íntegra, que você é uma empresa ética, e as pessoas hoje em dia querem se relacionar com empresas que ela tem orgulho de vestir aquela camisa da empresa. Né? Essa é a filosofia das grandes marcas que a gente tem vontade de comprar e vontade de usar. Né? As empresas já perceberam isso, então vender ética, vender integridade é agregar valor à sua empresa. Então, isso é valor reputacional. Oportunidade de negócios. A gente já tem casos concretos que, se você implementa um programa de compliance, o seu valuation aumenta. Então, se a sua empresa vale alguns milhões de reais, você grava esse número com a link, mostra para ela que fez um valuation, vale lá 10 milhões de reais. Ao final do programa de compliance, a gente avalia de novo, busca essas informações no mercado e nós garantimos que o seu valuation irá aumentar. Então, se você quer comprar ou quer vender uma empresa, você vai olhar quanto vale a empresa. E se ela tiver compliance, ela vale mais. E vai valer muito mais do que o investimento para implementar o compliance. Menor custo de capital, também é uma realidade já. Os bancos públicos e os privados não estão olhando mais só o balanço da empresa, saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Ele está dizendo o seguinte, você tem programa de compliance? Porque se você tiver, o custo do capital para você é menor. E por uma regra simples, o banco ele entende que maior custo, maior risco, maior custo, maior a taxa. Menor risco, menor taxa. Então, ele quer saber o seguinte, se eu emprestar meu dinheiro para você, você vai desviar com algum ilícito? Não, não vou, porque tem um compliance aqui que vai me proteger. Então, ele te libera o dinheiro com valor menor. O custo do capital é menor. Isso também já está comprovado. Segurança e sigilo da tecnologia. Hoje, o que está se debatendo no mercado é a proteção de dados. As empresas irão ser obrigadas
a fazer o seu trabalho de prevenção e proteção de dados. O compliance colabora com isso. E dado, gente, todos vocês sabem, é dinheiro, né? Hoje, quem tem a informação, empresa de engenharia, o maior valor que eles têm são os seus projetos, né? As empresas que participam de licitação, eles ganham licitação com diferenças pequenas na sua planilha de custo. Então, isso é informação, isso é tecnologia guardada. Se isso vaza, você tem grandes prejuízos. Então, nós entendemos que isso é, sim, vantagem financeira para o cliente. E quando isso tudo junto está funcionando, a gente está entregando para o cliente um pedacinho da governança corporativa, que isso é valor para a empresa. Então, eu consigo responder para o empresário, quando ele me pergunta se é ou não vantagem, eu respondo que é. E aí ele começa a entender que compliance faz, sim, parte de uma nova era no mundo dos negócios que ele atua. E que ele tem que ter compliance como um modelo de gestão que ele passou a acreditar e vai fazer com que a empresa dele prospere. E assim, pessoal, eu acho que a gente consegue encerrar essa nossa apresentação e dizer para vocês que o nosso entendimento é que compliance, ele pode sim agregar valor à sua empresa, ele pode lhe colocar num patamar de destaque no mundo dos negócios que você vive. Porque da data de 2013 para trás, foi quando a lei, né, foi promulgada, só começou a valer em 2015 com sua regulamentação, mas de 2013 para trás, essa relação público-privada, por mais normas que tivesse, e que já existem no Brasil, muitas normas que falam a própria lei de licitação, como é que a empresa deve se comportar, mas não existia ainda uma norma específica tratando de programas de integridade. Então, a gente entende, e a nossa defesa dessa temática é que, sim, compliance está inserido numa nova era do mundo dos negócios no Brasil. Muito obrigado. Link, Legal & Company, a sua conexão para o futuro.